Estamos na melhor época do ano, que é o mês do Halloween, outubro, e nada melhor do que a gente falar sobre filmes de terror. O diretor aqui quis trazer uma proposta bastante inovadora, que é um filme de terror aos olhos de um cachorro. Esse é o filme O Bom Menino. Vamos lá? Esse filme ele teve uma repercussão muito grande, justamente por ser uma coisa muito diferente. Como seria um filme feito mostrando a visão de um cachorro no gênero terror? A gente já está acostumado aí com, né, vamos dizer, a visão de todos. Inclusive, ano passado soltaram o filme Presença, que é a visão do sobrenatural, né? E agora vamos ver a visão do cachorrinho. Um cão fiel se muda com seu tutor para uma casa de campo. Lá ele descobre forças sobrenaturais escondidas nas sombras. Quando as entidades sombrias ameaçam seu dono, o corajoso cão deve lutar para protegê-lo. Bom, primeiramente o que eu achei interessante nesse filme foi que ele, para não perder o foco do cachorro, porque aqui está falando da visão do cachorro, os personagens que existem, que no caso aqui acho que só aparecem dois, né, que é o dono dele e a irmã, o rosto é desfocado. Então eles sempre parecem desfocados para justamente a gente não perder o foco no cachorro. E muitas vezes aparece só daqui para baixo também, não aparece o rosto do personagem. E aí é justamente isso, a gente vai focar aqui no cachorro. Só que eu acho que o filme se perde muito, porque primeiro que ele é muito lento, né? Porque assim, se a gente for parar pra pensar, tem pouco diálogo, porque é a visão do cachorro, e até o próprio cachorro realmente só late no final do filme. O filme inteiro ele tá ali quietinho na dele. E eles vão, o dono dele tá com uma doença muito grave, e tem que se cuidar e tudo, e ele resolve ir para uma casa de campo junto com seu cachorrinho. E lá, quando eles chegam, o cachorrinho começa a ver coisas sobrenaturais, começa a ver umas sombras, começa a ouvir barulhos e coisas que ele nem imaginava. E aí o filme tenta se desenrolar a partir disso, porque parece que só o cachorro tá vendo, o dono não tá vendo nada, é só coisa da cabeça do cachorrinho, mas enfim. E o filme te traz duas propostas aqui, quando você termina o filme, ele te traz duas vertentes que você tem que interpretar da forma que você quiser. Então, se o que ele está vendo é real ou se é um simbolismo. Eu, particularmente, me agarrei à ideia do simbolismo. O dono dele, que é o Todd, está muito doente, está passando por uma situação muito difícil, e o Indy, que é o cachorrinho, está ressignificando essa questão de ter o seu dono, que né, desde pequeno ele foi criado pelo Todd, e que ele está perdendo o seu dono, que o seu dono está em fase terminal. Então, para mim, foi um simbolismo sobre a questão do luto e da morte e do companheirismo, que o cachorrinho está começando a ver coisas que são sobrenaturais e tudo, mas é o simbolismo em relação à morte do seu dono. Então, por exemplo, a sombra para mim que ele vê ali pode ser uma relação direta com a doença, ele está vendo a doença ali, que está aterrorizando ele, que está assombrando ele, e entre outras coisas, que não vou tentar, para não dar spoiler, então eu não vou entrar muito em detalhe. Então, no meu caso, eu acho que é mais a questão do simbolismo. Outras pessoas vão assistir o filme e falar que não, aqui é coisa sobrenatural mesmo, a casa é mal assombrada, tem a questão do ritual também, porque a gente descobre ali que rolou um ritualzinho no meio dessa casa, então tá tudo envolvido com isso, e é a visão do cachorro e realmente ele tá vendo isso, então assim, né? Igual eu falei, cada um aí vai pular para um lado, mas eu achei que ele é muito mais a questão do simbolismo. E para quem não sabe, esse cachorrinho que tá no filme, ele é do diretor, é o cachorrinho, e eles demoraram aí 400 dias para poder produzir esse filme, que eu acho que deve ser muito difícil, né? Fazer um filme com um cachorro, tal, tentar fazer essa questão do susto, a questão do medo, e pode ser que algumas pessoas aí, fãs de cachorrinho, pet lovers, vão se incomodar com o filme. Mas não se preocupem porque o cachorrinho não morre no final. Se esse é o seu medo para assistir o filme, não tenha. E o filme, como eu falei, ele demora muito para se desenvolver porque fica ali mostrando o cachorro. Então, para mim, ele foi muito arrastado, e ele tenta construir esse suspense, né, com o cachorrinho, com a casa, que para mim enrola muito para tentar chegar do meio para o fim ali, ter mais assombrações, ter mais a questão da entidade, de tudo que está rolando ali, mas ele acaba perdendo essa força justamente por isso, porque ele tenta ser, às vezes, ele tenta uns jump scare que por duas vezes pra mim funcionou, eu achei que foram bons jump scares, que assim, pra galera que não tá acostumada aí vai levar um susto, mas ele enrola muito pra chegar onde ele queria chegar.
Só que no final ele te deixa com aquela pontinha de questionamento. O que a gente está vendo aqui? Será que realmente é essa questão do simbolismo, como também ele se divide com essa questão do sobrenatural e deixa aquelas velhas pontas soltas para a gente pensar no que a gente acha que é o certo ou errado e o que a gente entendeu. Então é o tipo de coisa que eu não gosto, eu acho que as coisas têm que ser muito encaixadinha, muito certinha, mas eu entendo a ideia de diretor e eu achei bem inovadora, né? Porque eu nunca tinha visto um filme de terror aos olhos de um cachorro. E, como eu falei, tá na moda, né? Já vimos aí aos olhos da entidade, aos olhos do cachorro, qual será o próximo? Dando uma pausa na nossa crítica, eu quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal Termômetro Nerd. Vocês são parte fundamental do canal e fazem ele crescer todos os dias. No nosso clube, os benefícios são dignos de cena pós-crédito. Aqui você tem vantagens exclusivas e conteúdos especiais. Você quer ver o seu nome aqui no vídeo também? É só clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e venha fazer parte dessa história. Sim, o cachorrinho tá maravilhoso no filme, né? Se a gente pode falar em interpretação canina, ele tá perfeito. Eu acho que o diretor conseguiu fazer bem essa questão, né, do susto, do medo e tudo. E ele é um filme que não é muito pesado, ele inclusive tá com classificação indicativa 12 anos, então não tem gore, cenas de morte, aquela coisa toda não. Isso é mais contido, então ele é mais a questão do terror psicológico mesmo. E toma cuidado, porque quando você vai pesquisar na internet, por exemplo, se você colocar, porque good boy é o bom garoto. E aí, se você for traduzir Bom Garoto, tem um filme antigo, que é uma história totalmente diferente dessa, que é a história de um cara que vive vida de cachorro, enfim. Então esse aqui é o Bom Menino, ele veio com esse título no Brasil, e de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. O Bom Menino estreia dia 30 de outubro nos cinemas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o Bom Menino ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!